1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13, dizem assim esses versículos: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra bendita, pela Tua palavra santa, que nos conduz, que nos molda, que nos faz bem, que nos disciplina e nos reestrutura. E rogamos que neste momento Teu Santo Espírito nos conduza mais uma vez, nos ilumine, para que tenhamos a compreensão e o desejo, ó Pai, de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Conta-se que em uma empresa de trem, um senhor que há muitos anos ali trabalhara estava para se aposentar. E então veio logo o que iria substituí-lo. Era o último dia de trabalho desse senhor e ele foi dar as instruções do seu trabalho. Ele pegou um martelinho e mostrou então ao jovem que iria substituí-lo o que ele deveria fazer: pegar o martelo e bater na roda toda vez que o trem chegava, no trem e nos carros ou nos vagões. E assim era esse trabalho. E ele explicou: bate dessa forma, bate daquela forma, as pausas e tudo mais. E aí, quando ele terminou de explicar, ele voltou ao rapaz e perguntou: você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta desse trabalho? Eu tenho uma pergunta. Então pode fazer. Por que a gente tem que bater na roda? Aí aquele senhor falou assim: há mais de 30 anos eu trabalho aqui, vem um jovem que mal começa, já fica perguntando essas coisas que não precisa perguntar. Na verdade, aquele senhor não sabia por que ele batia na roda. Ele ficou trabalhando por mais de 30 anos, batendo na roda do trem, e ele não tinha a mínima ideia por que tinha que bater. A questão é que ensinaram para ele que era esse o seu serviço, e ele fez. Provavelmente fez muito bem, porque o que se conta a história, nenhum trem deu problema. Mas na verdade ele tinha que bater na roda do trem para saber se a roda estava trincada, se tinha algum dano, se era necessário a troca para não ter algum acidente. Mas é incrível como há pessoas que fazem muitas coisas, mas não sabem por que fazem as coisas que fazem, como bater na roda de um trem, e às vezes por mais de 30 anos. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, nós já nos encaramos nessa situação. Às vezes, no nosso próprio trabalho. Nós fazemos o que temos que fazer porque nos ensinaram. Se o seu trabalho, de repente, aquele trabalho é muito técnico e talvez até repetitivo, é possível que você tenha feito ou faz alguma coisa, mas não sabe exatamente por que faz. Por que tem que passar a costura dessa forma e não daquela forma? Por que tem que ser assim e não de outro jeito? Por que tem que ser tantas peças e não tantas outras peças? Sempre tem um porquê. Qualquer coisa que você faça no seu trabalho, em qualquer situação, sempre tem uma explicação. Mas às vezes é mais fácil passar o que tem que ser feito e a gente só reproduz, mas é importante saber por que nós estamos fazendo. Assim também conta-se uma história de quando estavam se construindo uma catedral muito grande. E então um homem curioso começou a andar pelas construções e chegou num pedreiro, num que estava trabalhando ali, e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou quebrando pedras. E foi no segundo e perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu estou garantindo o meu sustento. E o terceiro, ele pergunta e diz: o que você está fazendo aqui nessa obra? Nós estamos construindo uma catedral, nós estamos construindo uma igreja. Ele sabia o que estava fazendo. Os dois estavam preocupados com outras coisas. Todas essas histórias para nos fazer pensar: por que nós estamos aqui hoje? Por que tem uma igreja aqui? Por que a gente vem para a igreja? Por que é tão importante para mim, ou é tão importante para você, participar de uma igreja? Ou não é importante? Não tem importância? Pode ser dispensada essa agenda, esse item da nossa agenda de participar da igreja.
A carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 55 da nossa era. E ela tem um propósito, pelo menos essa primeira carta, ela tem um propósito muito claro. Dentre muitos problemas que a igreja de Corinto possuía, o maior problema naquele momento, e é por isso que Paulo escreve essa carta, era a divisão na igreja. Eram facções que existiam dentro da igreja. Grupos, mas grupos assim, que estavam atrapalhando o convívio, atrapalhando a vida cristã, atrapalhando a própria comunhão. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade de muitas pessoas, de todas as nacionalidades possíveis, era uma cidade portuária. Tem até uma curiosidade interessante que era bem estreita a faixa de terra entre um mar e a outro litoral, que não compensava o navio, os barcos fazerem a volta, então andava por ali mesmo. Então, de vez em quando, se você morasse lá em Corinto, você ia ver um barco andando na rua. É porque eles tiravam o barco da água, colocavam lá nos instrumentos específicos e eles atravessavam em terra até chegar do outro lado. Era mais rápido. Então era uma cidade que se movimentava por este porto. Muitas línguas, muitas culturas, uma cidade pagã, uma cidade com todas as questões difíceis para uma igreja cristã. A igreja em Corinto era uma igreja jovem que tinha todas essas características também da cidade, mas infelizmente por alguma situação é uma igreja que começou a brotar desarmonia, começou a brotar brigas, começou a brotar situações de disputas entre os irmãos. Isso pode atrapalhar a igreja? Será que isso atrapalha a igreja? Eu gostaria de mostrar aqui por esse texto que isso atrapalha a igreja, mas não da maneira que nós pensamos. Porque é muito provável que nós cheguemos a pensar que esse desarranjo, essa briga, essa falta de harmonia ou falta de comunhão atrapalha a igreja porque nos faz sentir mal. E a gente fica mal mesmo. Se tem um contexto onde todo mundo está brigando, todo mundo está falando mal do outro, é claro que a gente se sente mal e logo a gente fica desincentivado, desmotivado a frequentar. Logo a gente quer um ambiente mais agradável, né, mais comunitário, mais saudável, que as emoções sejam melhores tratadas. Mas eu gostaria de falar que essa situação de fato atrapalha a igreja, tudo isso é importante que eu acabei de falar, mas não é isso o ponto principal. O ponto principal é que essa desarmonia destrói o trabalho. Ele não só traz uma situação difícil, mas ele pode destruir o trabalho da igreja naquele local. E é por isso que Paulo, mais que depressa, escreve uma carta forte, uma carta pesada, uma carta severa até mesmo, podemos dizer assim, para que orientasse aqueles irmãos a andar de uma forma correta. Meus queridos, Cristo é que vai trazer então proveito para a nossa vida. Em resumo, por que é importante eu ter uma vida em Cristo? Por que é importante eu ter uma vida comunitária sadia na igreja? Para que a gente não perca tempo. E é o nosso título da nossa mensagem: uma fé que nos ajuda a não perder tempo. A fé que nós temos em Cristo, se ela realmente está em Cristo, ela nos ajuda a não perder tempo. Porque nós não estamos aqui neste mundo para perder tempo. Nós não podemos bater na roda do trem só porque não tem outra coisa para fazer, para perder tempo. É para aproveitar o tempo. É para que pessoas não percam seu tempo e não percam suas vidas. Se você está nessa igreja, eu espero que você não perca o seu tempo. Se você tem fé em Cristo, eu posso te garantir, não por mim mesmo, mas é claro, pela palavra, que o seu tempo não é perdido, mas precisamos considerar algumas questões, algumas coisas importantes. Então, uma fé que nos ajuda a não perder tempo. Vamos fazer a primeira consideração. Se a base da fé é boa, fica na nossa responsabilidade, então, desenvolver bem ou de qualquer jeito, a partir de Jesus.
Se a nossa base, a base da nossa vida, a base da nossa fé é boa, fica na minha e na sua responsabilidade a desenvolver bem ou de qualquer jeito a partir dali. Voltemos para o texto. O que o texto está falando? Paulo aqui, ele vem com aquele assunto da briga. Você pode olhar lá no capítulo 3, versículo 1, ele levanta as facções, os líderes das facções. Quando as pessoas diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Se eu sou de Cefas e você de Apolo, a gente não vai conversar. Se você é de Apolo e eu sou então de Cristo, eu sou melhor que você. Era isso que acontecia na igreja. Imagina que situação horrível. Uma igreja que, ao invés de ter comunhão, vivia em acusações. Alguns diziam ali, eu tenho o dom de revelação. O outro dizia, eu tenho o dom da misericórdia, o meu dom é melhor que o seu. E uma igreja que não estava entendendo nada. Isso trazia prejuízo muito grave para a comunhão, mas também para a fé. Então Paulo vem discorrendo esse assunto, falando que todos esses líderes, todos esses mestres ajudaram na obra. E aí no versículo 10, olha só que interessante, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Paulo está falando sobre um fundamento, sobre um alicerce. É isso que ele diz aí no versículo de número 10. Ele como prudente construtor. O termo prudente construtor quer dizer um sábio mestre de obras, um sábio construtor, alguém que sabe o que está fazendo e sabe executar. Se você já contratou um mestre de obras ou um pedreiro, talvez você já tenha visto que aquele pedreiro que você contratou sabia o que estava fazendo e sabia fazer. Mas é possível que você já tenha contratado um profissional que se disse muito bom e não sabia o que estava fazendo e não sabia fazer. E aí é um apuro louco. Aí vai ter que consertar o que deveria ser feito. O meu sogro trabalhou como mestre de obras a vida toda, desde criança até recentemente, já aposentou já, mas tem que quase que segurar ele, porque senão ele volta a trabalhar. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse assim, que numa construção o mais importante é o alicerce. Numa construção o mais importante é o alicerce. E ele falava, sabe por quê? Porque não tem jeito de consertar se você errar. As outras coisas a gente até dá um jeito. As outras coisas dá para você consertar, dá para você reformar. Mas se você faz o alicerce errado, não tem como seguir adiante. Vai ter que refazer tudo. Se você faz bem o seu alicerce, a chance de você ter uma construção boa é muito grande. É muito grande. Você não vai ter dor de cabeça se o seu alicerce for bom, se for bem feito. Paulo parte desse princípio, que o alicerce é bom. Quem que é o alicerce? É Cristo, é Jesus. E a gente pode considerar aqui que ele está falando tanto da igreja, mas como pessoalmente da sua vida. Se a igreja tem Cristo como alicerce, aquela igreja tem chance de ir para frente, desenvolver o seu trabalho. Se você tem Cristo como alicerce, a chance da sua vida de ser desenvolvida é muito grande. Não quer dizer que não vão ter problemas, mas quer dizer que você tem uma base boa. A base é boa, a base é segura. Mas olha só, o versículo de número 10, o finalzinho diz assim, porém cada um veja como edifica. Então nós não estamos falando do alicerce, nós estamos falando do que vem depois.
considerando o alicerce ótimo, perfeito, vamos ver o que vamos pôr depois. Como que você pode construir a sua casa a partir do alicerce? Pode usar tijolo, pode usar tapume, pode usar palha, você usa o que você quiser. A casa é sua, a construção é sua, o alicerce está bem feito, você faz do jeito que você quiser. Vai cair? Necessariamente não, porque o alicerce é bom. Mas é isso que Paulo está considerando. É lógico que ele usa essa metáfora para falar da nossa vida espiritual. O que eu posso usar? O versículo 11 ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento. Então não tem jeito de pôr outro alicerce. Se o alicerce é Jesus, é bom. Se for outro, não presta. Mas se for Jesus, está perfeito, é ótimo. Mas como que nós podemos edificar? O versículo 12, ele diz que nós podemos usar materiais diversificados. Podemos usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Eu fico imaginando se a gente conseguisse construir uma casa com pedras preciosas. Era bonito, né? Eu acho que deve ser lindo. Mas é caro demais. Não, pelo menos na nossa realidade, é difícil demais. Você vai ter que vender a casa para comprar as pedras preciosas que não vão dar nenhuma parede e você vai ficar sem nada. É claro que Paulo está usando uma metáfora considerando valores e materiais diferentes. Todos esses materiais servem para construir, todos eles. Mas alguns são mais preciosos, alguns são mais complicados, são mais difíceis, outros são mais fáceis. Uma casa de palha dá para fazer? Dá. E toda vez que me fala de casa de palha, eu lembro da história dos 3 porquinhos, né? Que uma lá era de palha e que o lobo com um sopro derrubava. Então, dá para construir? Dá, mas não dá para resistir muito. Bem, se Paulo está considerando a questão de vida espiritual, mas a gente precisa aqui respeitar uma questão importante. A gente precisa respeitar o contexto. Esse capítulo está falando de quê? De divisão. Ele começa, aí parece que ele larga o assunto, mas ele não larga, e depois, lá no final, ele volta a falar isso de novo. Então, respeitando o contexto do texto, Paulo está falando assim, que a nossa vida espiritual ela é construída a partir de Jesus na maneira que nós nos relacionamos, na maneira que espiritualmente eu te trato e você me trata, na maneira que nós cuidamos uns dos outros, por causa de Deus, para a glória de Deus, mas também para que sejamos cuidados uns pelos outros, para que isso realmente seja existente. Então, esse material, ouro, feno, pedras preciosas, madeira, prata ou palha, isso, o que Paulo está mostrando tem a ver da maneira que nós cuidamos, que nós tratamos uns aos outros. É vida espiritual, mas na perspectiva de comunhão, na perspectiva da igreja. E ele diz então que nós vamos construindo a nossa obra, vamos construindo o nosso edifício. No entanto, tem o dia. O versículo 13 aparece aí o termo dia. Na minha Bíblia está maiúsculo, eu não sei como que está na sua. E esse dia não é um dia qualquer, não é um dia de provações costumeiras, mas é o dia. É o dia do juízo. Então nesse dia as nossas obras vão passar pelo fogo, é o que está falando aqui, a obra de cada um vai passar pelo fogo, e aí a gente vai ver quem vai ser salvo ou não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo diz que essas obras não têm a ver com salvação. Por quê? Porque a salvação já foi dada. E essas obras então vão perder a nossa salvação? Também não. Paulo fala lá no versículo 15, diz que não é questão de salvação, já está salvo. Mas é aí que vem o tema do nosso sermão. É uma questão de perder tempo ou não. A maneira como nós honramos a Deus, cuidando uns dos outros, é vista por Deus como os materiais que nós selecionamos. Eu posso cuidar de você, posso te dar atenção, mais ou menos, de qualquer jeito. É como se eu estivesse usando palha no nosso relacionamento. Mas eu posso te dar atenção, posso tentar cuidar de você, na minha responsabilidade como crente,
tentando ser o melhor, tentando ser um bom ouvinte, tentando ser alguém que você pode contar. Poderíamos considerar isso como um ouro, como a prata, como algo mais precioso. No dia em que Jesus voltar, todas as nossas obras serão postas no fogo. Ou seja, o que vai prevalecer ou não é o fogo que determina. Se o material é bom, o que o fogo vai fazer? Vai melhorar, vai purificar. Mas se o material for fraco, for madeira, feno, palha, vai acabar, não vai sobrar nada. Eu não entro no céu, como eu disse, não tem nada a ver com entrar no céu, salvos já estaremos. Mas como diz o reverendo Norberto, comentando esse texto, a gente vai chegar cheirando fumaça, né? Chega cheirando fumaça, mas vai chegar, tá tudo bem, não perde salvação. Mas vai ser um cheiro de fumaça que a gente não precisava chegar. Brincadeiras à parte, é uma questão, meu querido, estamos aqui perdendo tempo? A gente já viu que com Deus a gente não perde tempo, porque Ele é o fundamento, Ele é bom. Se eu sigo o alinhamento do fundamento que é Cristo, a minha vida vai bem. Mas qual material estou usando? É essa a questão. É possível que lá no dia, muita coisa do que eu fiz, não vai sobrar nada, vai só sobrar cinza e cheiro de fumaça. Ajudou aqui, ajudou pra gente. Mas para Deus, isso quer dizer que tem a ver com a honra de Deus, com a glória de Deus, com a edificação das pessoas, não vai servir. Mas como que eu vou saber que isso serve ou não, ou serve para quê? Paulo fala aí no versículo de número 15, vai ser salvo como através do fogo. Isso tem a ver com galardão. Aquilo que sobra é dado a você como galardão ou como proveito. Você honrou ao Senhor, o Senhor te honra com um aproveitamento daquilo que Ele está reservando para nós. Não é que estaremos mais ou menos insatisfeitos ou satisfeitos lá, mas podemos usufruir mais de Deus. Podemos ter assim mais do presente de Deus. Só que eu garanto esse presente lá com a obra que eu faço aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu me incluo nesse chamado agora, que nós não venhamos a perder tempo aqui. A gente não pode perder tempo aqui. Imagine se você trabalha 35 anos e de repente falam assim para você: você não vai aposentar não. Você perdeu tempo trabalhando, não serviu de nada o seu trabalho. Você não vai usufruir de nada, não tem aposentadoria para você. E por mais que essa notícia é ruim, muitos estão ouvindo isso por talvez erros que tiveram em todo o processo. Agora, nós estamos falando de uma coisa eterna, não quer dizer que você vai ter perdas, mas você aqui perde a oportunidade de ter mais lá. É isso que Jesus disse, que nós temos que investir no reino, porque são valores eternos, e isso ninguém vai tirar de você. Então, para que a gente não tenha já essa percepção de que estamos perdendo tempo, se você vem para a igreja, vem com intensidade, com alegria, vem com louvor, vem com adoração. Se você vai lá para o seu trabalho, vá lá para o seu trabalho agradecendo ao Senhor, grato a Deus pelo seu trabalho, porque quem disse que essas coisas aqui é só na igreja? Não, é na igreja e fora dela, é a nossa vida que está sendo construída. Então, se a base é boa, fica na minha e na sua responsabilidade o desenvolver bem ou de qualquer jeito. A gente pode fazer de qualquer jeito, eu posso, você pode. Até a gente até engana as pessoas às vezes vão até te aplaudir. Mas, meu querido, para Deus isso não passa. Vai perder a salvação, como eu disse, de forma alguma. Mas a gente perdeu tempo aqui, fazendo coisas desnecessárias que não honraram em nenhum momento o Senhor. A segunda consideração importante é que, se Jesus nos reúne então para sermos um só corpo, que não sejamos motivos de destruição do santuário. Que não sejamos motivos de destruição do santuário. Chama atenção para o versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo aqui ele muda o tom. Na primeira parte que nós vimos, que vai aí do versículo 10 até o 15, ele está dizendo, olha, a base é boa, o alicerce é bom, você põe o material que você quiser, o material faz do jeito que você quiser. Tem um dia, o dia do Senhor, vai revelar se a sua obra prestou ou não, se a minha obra prevalece ou não. Mas está tudo bem, estaremos lá. Alguns com mais cheiro de fumaça, outros menos, mas todos estarão lá. Mas agora aqui ele muda um pouco o tom. Ele pesa o tom. Ele está dizendo assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos lembrar do contexto? Qual que é o contexto mesmo que Paulo está tratando aqui? Divisão, lembra? Ele fala a primeira parte mais dos mestres, daqueles que se põem a trabalhar. Aqui ele já envolve não somente os mestres, mas todo mundo. Ele está dizendo que eu sou santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em mim. Ele está dizendo que você também é santuário de Deus e que o Espírito de Deus... Eu não estou sentindo muita convicção, não. O Espírito de Deus habita em você. O que ele está considerando? Ele está considerando o seguinte, que se você é santuário de Deus e o Espírito Santo habita em você, por que eu estou te xingando? Por que eu estou brigando com você? Por que eu estou falando que eu não gosto de você? Por que eu estou dizendo que eu não te suporto? Porque era isso que os irmãos lá em Corinto estavam fazendo, brigando um com o outro. Eu sou de Paulo, você é de Apolo, você não presta, eu sou melhor. Aí vinha o grupo de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos melhores que vocês. Vocês não são nada, vocês são um ralé, vocês tinham que ir embora. Vocês tem que ir mais que exploda todo mundo, a gente que é melhor. E por mais que isso pareça exagero, tem um monte de igreja vivendo isso. Tem um monte de crentes que acham que vida cristã é desprezar os outros e valorizar a si mesmo. Paulo está dizendo, parou, não tem nada disso. Nós somos santuários de Deus, o Espírito Santo habita na gente. Agora o versículo 17, ele pesa ainda mais a mão, ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas como que eles estavam destruindo o santuário de Deus? Por acaso eles estavam matando, eles estavam ferindo? Não, eles estavam incentivando a desunidade. Eu sei que não existe esse termo, mas acabei de inventar. Que eles estavam colocando a briga acima de tudo, o desamor acima de tudo. Isso é destruição do santuário. Paulo ele surpreende aos coríntios a falar isso. Vocês são templos ou templo de Deus. Lembrando que os coríntios eles vinham de uma cultura greco-romana e o templo então era o lugar mais sagrado que existia. O lugar mais sagrado de qualquer canto, qualquer cidade era o templo. Então Paulo usa de propósito essa expressão para instigando uma questão cultural deles para que eles entendam, nós somos o templo. Mas Paulo fala, mas vocês são o templo de Deus, o Espírito Santo habita em vocês e vocês agora querem profanar o templo de Deus, porque a comunidade cristã reunida é esse templo. Então incentivar o desamor e as brigas nada mais é do que destruir o templo. A destruição do templo que Paulo se refere no versículo 13 não é a destruição literal, não é acabar com a pessoa, mas é acabar com a comunhão. Isso para Paulo já é destruição da igreja. A destruição da igreja não é necessariamente destruir vidas, mas destruir a comunhão, a vida em comunhão. Quando a igreja cristã era mais perseguida, mais igreja surgia, mais crentes surgiam,
porque não adiantava acabar com as vidas. Mas quando já não tinha perseguição e as questões vaidosas e egoístas surgiam, isso acabava com a igreja. Isso destruía igrejas locais, destruía famílias, destruía pessoas, destruía vidas. Então, se Jesus nos reúne para sermos um corpo, que nós não sejamos motivos de destruição do santuário, ou seja, que em nome do Senhor eu não seja motivo de destruir a igreja, de destruir a sua vida. A fé em Cristo nos ajuda a não perder tempo. E se eu destruo o santuário, se eu destruo a igreja, eu estou perdendo o meu tempo e o tempo da igreja, não no sentido de desperdício, mas no sentido de acabar com a sua existência. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é templo do Espírito Santo, lá na sua família, você é o responsável em fazer com que essa união, essa unidade seja vívida, seja viva, seja construída dia após dia. Então incentive o amor, incentive o perdão, converse, abra-se ao diálogo, resolva situações. Precisa ser colocado assim. Dentro da igreja a gente precisa compreender que isso é importantíssimo. Certo turista chegou em uma determinada catedral e olhou os lindos vitrais que aquela catedral já antiga tinha lá no seu interior, nas suas paredes. E ele perguntou para o guia quanto tempo demorou para terminar esses vitrais. E o guia respondeu assim: 200 anos. 200 anos de trabalho, 200 anos de talento para que todos os vitrais ficassem completos. Aí, um pouquinho de silêncio, o turista voltou ao guia e perguntou: e quanto tempo para destruir? Em uma tarde você destrói tudo. 200 anos de construção para uma tarde você acabar com tudo. A nossa vida, ela progride a partir de Jesus quando nós construímos devidamente, quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós somos as próprias oportunidades de edificação do outro. Isso demora. Se você vive uma desarmonia na sua casa e está orando para que Deus dê paz na sua casa, você pode ter certeza que se você segue o Senhor, pede a Deus, isso pode consertar, mas não vai ser da noite para o dia. Vai demorar. Porque vidas precisam ser trabalhadas, muitas coisas precisam ser vistas. Demora, e às vezes demora anos. Talvez você até ore para a conversão de alguém que você ama lá na sua casa. E pode até ser que Deus converta, mas pode demorar. É um processo que a gente não tem como medir, nós não sabemos quanto tempo vai. E pode ser que a gente nem veja. Pode ser que eu morra antes, mas pode ter a conversão. Essa foi a realidade de Agostinho e a sua mãe Mônica, que orou pela conversão do seu filho, e ela morreu e não viu a conversão dele. Após a morte é que o Espírito Santo renovou o coração de Agostinho de Hipona. Mas pode acontecer. Mas que nós não sejamos o motivo da destruição do santuário. Que nós sejamos o motivo da edificação das vidas ou do santuário. Então, meus queridos, para que a nossa fé em Cristo nos ajude a não perder tempo, uma terceira questão importante: ao invés de nos preocuparmos com o que as pessoas pensam de nós, é melhor sabermos o que cada um pensa de si mesmo. Versículo de número 18 a 23 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Estulto quer dizer louco. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ao invés de nos preocuparmos com o que as pessoas pensam de nós, é melhor sabermos o que cada um pensa de si mesmo.
Isso quer dizer, meus queridos, que nós temos que desistir do nosso autoconceito de sábio. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz aí no versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Paulo está na contramão do que a gente considera normal. O que a gente considera normal? A gente considera normal as pessoas nascerem, crescerem, irem para a escola, aprende. Vão para a faculdade, aprende mais. Formam na faculdade para que sejam o quê? Inteligentes, sábios. Aí nós, como pais, falamos assim: o meu filho formou, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E está errado isso? Não está errado de forma alguma. Você pode ter orgulho do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Você pode achar bom o estudo que você teve, a sua formação, não tem problema nenhum. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que a gente não se gabe disso, não se firme nisso. Ele está dizendo que se alguém tem por si mesmo a visão de que é sábio, entendido, é melhor se tornar estulto perante o mundo. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas a loucura de Deus é ser sábio. O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: que se a gente for se guiar pela proposta do mundo, aí, meu querido, você não vai ter paz na sua casa nunca na vida. Porque cada um vai achar que é melhor que o outro. Cada um vai achar que é melhor que o irmão, que é melhor que o pai, que é melhor que a mãe. Por conta de valores que são importantes, mas não são absolutos. Não são. Paulo está dizendo que a nossa perspectiva de vida, ela precisa passar por outro viés, que é o viés do servir. Nós não estamos aqui para sermos aplaudidos pelo mundo. Se você espera isso, desculpa, mas você vai se frustrar. Não, pastor, eu tenho tantos milhões de seguidores, todos me aplaudem. Uma hora você vai ficar frustrado, porque eles não garantem felicidade eterna para você. Isso não garante que você vai ser o cara a vida toda. Não. E se você quer exemplos históricos, eu posso te dar uns 50 só nessa noite. Um monte de gente que era famosa e não é mais. Pegue uma pessoa importante aí de 100 anos atrás, me fale 10 pessoas importantes, talvez a gente se lembre de 2 ou 3, que ainda é perto 100 anos. Mas se falarmos de outras pessoas, tem gente que nem sabe mais. Ou seja, se eu esperar a glória deste mundo, é esse o motivo pelo qual a gente briga e a gente rouba a paz uns dos outros. Considerando que aquela igreja de Corinto é uma igreja que estava brigando, ele está dizendo: por pura vaidade. Por pura vaidade. Paulo, Cefas, Apolo, todo mundo ali estavam para o serviço dos crentes. É isso que ele diz aqui: seja Paulo, Cefas, o mundo, a vida, tudo é para vocês. Ou seja, nós estamos aqui para os outros. Eu estou aqui para vocês, vocês estão aqui para os outros. O nosso propósito de vida aqui não é ser servido, mas servir. E quando a gente descobre isso, muita coisa muda na nossa vida. Quando a gente descobre que não é por aplauso que a gente vive, quando a gente descobre que é para servir, meu querido, isso não somente muda a nossa visão dentro da que a Bíblia nos fala, mas até as nossas sensações. A gente começa a entender que nós somos úteis porque servimos, que nós existimos porque podemos servir, ou para poder servir. Lembrando que aquele que mais merece toda adoração e todo serviço é aquele que veio para servir. Jesus é aquele que deixou toda a glória, merecedor de toda a honra, merecedor de toda a glória, de todas as obras que façamos, e ele mesmo disse: eu não vim para que fosse servido, mas eu vim para servir. Ele veio para ser servo. Stephen Hawking,
um tanzaniano que correu as Olimpíadas de 1968. Ele foi, pelo menos na época, ele ficou muito famoso porque ele completou a Olimpíada, completou a maratona em último lugar. Então ele não ficou famoso porque foi em primeiro, mas em último. Como que ele chegou lá? Chegou lá mancando, completamente desfigurado, perna lesionada, e quando ele passa a linha de chegada, eles perguntaram: por que você não desistiu antes? Você estava machucado, poderia ter desistido. Ele falou assim: olha, o meu país me mandou aqui a mais de 10 mil quilômetros de distância, não para começar a corrida, mas para terminar a corrida. Nós precisamos compreender que há uma glória fiel, anônima e humilde no serviço. Há uma glória que não é para nós, é para o Senhor. Nós não estamos aqui para que os nossos nomes apareçam. Não estamos aqui para chegar em primeiro, porque muitos não vão chegar, mas para chegar, para terminar bem, porque é isso que glorifica a Deus. E é isso que é ouro, que é a pedra, que é a prata, que podemos pôr para a glória do Senhor na nossa obra. Não importa se o meu nome, se o seu nome vai ser lembrado daqui 5 anos, daqui 15, 20, 50. Não importa se estaremos nos livros de história. Eu acho que provavelmente no meu não vai estar. Mas o que importa é que o tempo que eu estiver aqui, eu passo a linha de chegada, mesmo que seja em último, para a glória de Deus, para que Deus seja honrado. E isso tem a ver com os bons materiais que nós usamos. Então, meus queridos, terminando, vamos compreender que se a gente quer segurança na nossa vida, precisamos ter Jesus. Ter Jesus é ter segurança, porque ter Jesus, nós vamos aprender a andar como Ele andou, olhar como Ele olhou, amar como Ele amou. Um dia acontecerá, o dia vai acontecer, as nossas obras serão examinadas. E o que vai sobrar? Que sobre, que apareça nas nossas obras, assim, a glória do Senhor. E como que eu vou demonstrar isso? Cuidando uns dos outros, cuidando de nós. Cuida da sua família, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Aproveite o tempo com eles. Aproveite. Eu sei, você, chefe de família, homem, mulher, que talvez, dependendo da sua idade, você tem muito a fazeres, talvez a sua agenda é lotada, e eu sei que não é que você não queria ter mais tempo para a sua família. Eu sei que você queria, mas talvez no mundo de hoje você praticamente não tem tempo nem para respirar. Eu só quero falar o seguinte: os minutos que você tiver, fica com a sua família, brinca com seus filhos, porque esse tempo não vai voltar, e esse tempo é precioso. A fé em Jesus nos ajuda a não perder tempo para a eternidade, mas também nos ajuda a não perder tempo para aqui e agora. O filho, a filha, os netinhos que Deus te deu, é para você influenciá-los com a sua presença, não com os seus presentes, não com as suas palavras pelo WhatsApp, é com a sua presença, é com o seu suor, é enxugar a lágrima dele. Então aproveita isso. Não tem um tempo, pastor, pode ser 5 minutos por dia. Para ele já faz uma diferença enorme. O que não pode é você idolatrar o seu trabalho em função disso, não dar atenção para ninguém. Pergunta para sua esposa como que foi o dia. Mesmo que você fale assim: eu tenho 3 minutos. Se você conseguir falar em 3 minutos, é todo seu. Pode falar. Pergunta para o seu marido como que ele está. Ó, não tem muito tempo para te dar não, mas 5 minutos aqui você pode falar como que você está. Como que eu posso te ajudar? Já que a gente vive um tempo que nos roubam o tempo, então aproveite o pouco tempo que você tem, porque isso faz uma diferença enorme, mas enorme. Se você diz: eu não tenho tempo para falar com Deus, acorda 15 minutos antes. Ah, mas aí é cedo demais. Dorme 15 minutos antes. Deita 15 minutos antes, acorda 15 minutos antes e fala com o Senhor. Porque essa conversa que você vai ter com o Senhor é conversa com o Eterno. Sabe o que isso quer dizer? Ela não fica no aqui e agora, não. Ela começa aqui e ecoa na eternidade.
E Apocalipse diz que as nossas taças, que existem taças que são guardadas às orações dos santos. Então, não perca o seu tempo correndo atrás de coisas que vão ficar por aqui. Desculpa, mas a maior parte do seu trabalho, do seu salário vai ficar por aqui mesmo. Mas se você fala 15 minutos com Deus, 5 minutos com Deus, isso vai ficar na eternidade. Deus não vai esquecer da sua oração, mas Ele pode responder a sua oração hoje, daqui 10 anos, daqui 50 anos, se você pedir pela sua prole, se ela durar 100 anos, Deus pode abençoar até aqueles que nem são seu parente mais, mas Deus pode abençoar por amor a você, pela oração que você fez em Jesus. Por isso, ter a vida em Jesus é ter uma vida segura. Jesus é o alicerce, vamos nos alinhar nele e entender que a nossa vida nele sempre vai estar segura. Vamos ficar em pé, meus queridos.